Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é revisão, mais atividades no módulo 3, páginas 84 a 88. Vamos lá? Bom, chegou a hora de revisarmos todos os conteúdos que trabalhamos neste módulo. Na atividade 1, nós vamos rever monossílabas tônicas e palavras oxítonas. Nós vimos as regras de acentuação dessas palavras. Vamos relembrar então um pouquinho. Monossílaba são palavras, que são formadas por apenas uma sílaba. E oxítona são palavras formadas por duas ou mais sílabas em que a última sílaba é a sílaba forte, ou seja, a sílaba tônica. Então, pequinês, mar, jasmim, mil, chá, vovô, tatu e fé. Então, o que a gente já pode notar aqui? Que pequinês, ela tem a última sílaba tônica, ou portanto é uma oxítona. Mar é uma monossílaba tônica. Jasmim é uma oxítona. Mil é uma monossílaba. Chá, monossílaba. Vovô é uma palavra oxítona. Tatu, oxítona e fé, monossílaba. E o que vocês vão fazer aqui na atividade A? Vocês vão copiar na primeira coluna as palavras monossílabas tônicas e na segunda coluna as palavras oxítonas, certo? Já destaquei aqui para vocês quais são, só copiar. Na atividade B, explique a acentuação gráfica das seguintes palavras retiradas do quadro acima. Então, vocês vão explicar por que a palavra pequinês é uma palavra oxítona que leva acento. Quem não lembra, volta lá no capítulo 7, onde a gente aprendeu sobre monossílabas tônicas e oxítonas. Tem uma tabelinha explicando, certo? A regra de acentuação. Então, vocês vão colocar aqui, por exemplo, ela é acentuada porque ela é uma oxítona terminada em es. Lembra que só são acentuadas as monossílabas terminadas em as, as oxítonas terminadas em as, es, os, em, ens e em alguns ditongos, né? Tem lá a regra certinha, tem nas páginas para vocês se lembrarem. Chá, por que chá é acentuado? É uma monossílaba terminada em a. Então, tem aqui a terminação. Vovô é uma oxítona terminada em o. E fé é uma palavra monossílaba terminada em e, certo? Bom, na atividade 2, nós vamos ler uma tirinha. Sabia que antes de inventarem a TV a cabo, só existiam 5 canais? Hoje tem muito mais canal, tem muito mais. Canal de filme, desenho, documentário, esporte, clique, 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 clique. E demora bem mais para descobrir que não tem nada passando. Pois é, quem é que fica aí no controle remoto procurando o canal, né? Perde mais tempo procurando o canal do que assistindo a televisão em si. Qual é o humor apresentado aí nessa tirinha? Justamente isso, que quanto mais opções a gente tem, mais dúvidas temos em assistir o que a gente quer. Contorne na tirinha a palavra paroxítona acentuada. Então, vocês vão localizar aqui na tirinha uma palavra paroxítona acentuada. Por que essa paroxítona recebeu acento? Então, vocês vão ter que também olhar lá no capítulo 7, na regra de acentuação das paroxítonas, quais são as regras e dizer qual é a regra da paroxítona que apareceu aqui na tirinha, tá? Na letra D, vocês vão escrever, outras 3 palavras paroxítonas acentuadas que seguem a mesma regra da palavra que você contornou. Então, a palavra que você contornou aqui na tirinha, que você explicou a regra dela, você vai escrever 3 outros exemplos, certo?
Na letra E, agora escreva as paroxítonas não acentuadas empregadas no segundo quadrinho da tirinha. Então, vocês vão olhar o segundo quadrinho e vão procurar aqui palavras paroxítonas não acentuadas, certo? Bom, agora nós temos na atividade 3 um jogo, certo? Vocês estão em casa, vocês vão poder jogar aí com ajudante pedagógico. Para isso, vocês vão lá no final do livro, no material complementar, e vão destacar essas duas páginas aqui, a página 3 e a página 5. Na página 3, nós temos um tabuleiro e temos também os peões do jogo. Tá vendo aqui? Então, são 4 peões, ou seja, dá para jogar com até 4 jogadores, ou vocês podem montar 4 equipes, se tiver uma família grande aí. Bom, e também vão destacar na página 5 essas fichas que têm palavras acentuadas. Então, é o jogo da acentuação. Eu tenho aí a palavra sábado, elétrico, matemática, propósito, fôlego, pirâmide, trágico, sílaba, túnel, hífen, enfim, tem bastante palavras aí. Como vocês vão jogar? Bom, todo mundo vai se posicionar, os jogadores, se for 2 ou 3 ou 4 jogadores, ou se forem 4 equipes, vão se posicionar na saída. Não precisa de dado, vocês podem tirar do par ou ímpar, fazer jockey pô para ver quem vai começar primeiro. E vão embaralhar essas cartas em que tem as palavras. Embaralhou, o primeiro jogador vai retirar uma carta e vai ter que explicar a regra da acentuação dessa palavra. Então, por exemplo, minha palavra sorteada foi a palavra sábado. Então, eu ou o meu grupo, nós vamos explicar que a palavra sábado, ela é acentuada porque ela é uma proparoxítona e todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Acertei, vou para a próxima, ando uma casa. Errei, fico ainda ali na saída, não consegui me movimentar. E ganha quem chegar primeiro, ou seja, quem aprendeu tudo sobre regras de acentuação, certo? Bom, então agora nós vamos para mais atividades. Bom, na atividade 4, nós vamos relembrar aí o som da letra X. O X tem 4 sons. Pode ter som de Z, CH, CS, né, ou de KS, como eu costumo dizer para vocês, e de S. Pode ser aquele S no as, es, is, os, us, ou no SS dentro da palavra, tá? Então, entre duas vogais. Então, eu tenho aqui as palavras tóxico, extensão, enxugar e existir. Então, vocês vão ler em voz alta, notarem o som do X aí e ligar. Olha, tóxico tem o som de CS, KS, vão ligar. O restante vocês podem fazer aí, que tá fácil. A atividade 5, nós vamos ler um e-mail. Vocês vão ler o e-mail aqui, tá? Para mim, a imagem tá bem embaralhada, então vocês leem aí, senão eu vou ler tudo errado. Na letra A, no e-mail acima, Rui usou uma linguagem mais formal ou informal? Eu já consigo ler aqui que ele diz, e aí, Matheus? Bom, esse tipo de linguagem a gente usa com quem a gente tem proximidade, com quem é nosso amigo. Então, provavelmente a linguagem aí utilizada foi uma linguagem mais informal, por se tratar de uma mensagem entre dois amigos. Letra B. A linguagem empregada por Rui está adequada ao contexto? Justifique. Sim, se ele está conversando com um amigo, está super adequado, né? O que ele não poderia utilizar essa mesma linguagem se ele estivesse conversando com uma pessoa com quem ele não tem intimidade, se for uma pessoa mais velha, se estivesse falando com uma empresa, então ele teria que usar uma linguagem mais formal. Então, nessa situação de comunicação, a linguagem informal está super válida. Na atividade 6, nós vamos relembrar o grau do adjetivo. Lembra? Quando a gente tem um adjetivo e o grau pode ser de comparação, sendo por igualdade, tão quanto, superioridade, mais que, e inferioridade, menos que. A gente também tem as variações do maior e do menor.
E também temos o superlativo, que é o superlativo nós vamos ver na atividade 7. Então, o que vocês têm que fazer na atividade 6? Escrever as frases abaixo, empregando o adjetivo no grau indicado. Então, na letra A, eu estou vendo ali que eu tenho que reescrever a frase com o grau de superioridade. O ferro é pesado, o papel. O que eu tenho que acrescentar aí? Ferro é mais pesado do que o papel ou o que o papel, tá? Então, o ferro é mais pesado, superioridade. Na letra B, o ônibus é rápido, o avião, inferioridade. Então, o ônibus é menos rápido que o avião. Na letra C, igualdade. Ruth é inteligente, Sabrina. Então, estou comparando as duas. Ruth é tão inteligente quanto a Sabrina, igualmente. Ou seja, as duas são tão inteligentes, a inteligência das duas é a mesma, certo? E na letra D, inferioridade de novo. Eu sou menos alto que você, certo? Espero que vocês não se esqueçam disso, porque a gente trabalhou aí há algumas semanas atrás e falamos bastante a respeito disso. Na atividade 7, então, o grau superlativo, que é quando é muito, né? A gente tem duas formas, lembra do superlativo? Ele tem com duas palavras, né? Que eu expliquei para vocês, que é o analítico, e com uma palavra que é o sintético. Aqui vocês vão formar o sintético com uma palavra. Então, eu tenho os adjetivos gentil, veloz, amigo, magro e humilde. Ao lado tem uma numeração aí. Essa numeração é um código que vocês vão olhar aí nessa tabelinha qual é a sílaba que se refere para formar o superlativo dessas palavras. Então, por exemplo, na palavra gentil, eu tenho aqui, olha, o número 1, gen, o número 5, ti, o número 8, lis, o número 11, si, e o 13, mo. Então, o superlativo de gentil é gentilíssimo, gentilíssimo, muito gentil, gentilíssimo. Então, vocês vão escrever aqui gentilíssimo, certo? Então, a mesma coisa, é só seguir as pistas aqui no veloz, no amigo, no magro e no humilde. Então, vamos lá para a próxima? Última página do livro de português do módulo 3. O que vocês vão fazer aqui? O que nós aprendemos na aula de ontem, né? LI ou LH? Lembra? Eu mandei 3 joguinhos diferentes ontem para vocês lá no ClassApp. Então, provavelmente, os links vão ficar disponíveis aí para vocês jogarem quanto quiserem. Então, depois que terminar essas atividades, bora jogar para treinar aí o LI ou o LH. Então, na atividade 8, vocês vão completar as lacunas. Então, eu vou ler o texto para vocês e vocês vão completando com LI ou LH. Minha família é muito grande. Meus pais tiveram 4 filhos. Eu sou a mais velha e me chamo Lilian. Depois nasceram os meus irmãos trigêmeos, o Júlio, o Túlio e o Abílio. Adivinha em qual mês eles nasceram? Isso mesmo, em julho. Nós moramos em uma chácara onde meu pai planta milho e ervilha e cria coelhos e galinhas. Minha mãe chama Emília e o meu pai Getúlio. A minha família é maravilhosa e somos muito felizes juntos. Então, percebam aí que o som é muito parecido onde vai o LI e onde vai o LH. Então, na dúvida, gente, consultem o dicionário, tá? Bom, e na atividade 9, nós temos aí um diagrama para vocês escreverem o nome das figuras que tem no nome LI ou LH. Então, eu tenho aí abelha e telha, e tenho a sandália e o olho. Dica, de um lado
as duas palavras são formadas por LH e do outro as palavras são formadas por LI. Bom, eu vou ficando por aqui, já com meu coração morrendo de saudade de vocês. Envie as atividades para mim no Google, no Class App, e eu espero vocês no retorno às aulas no dia 24. Nós vamos voltar já com aula ao vivo e eu com o coração cheio de saudade de vocês. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.